Não sei se você já passou tempo suficiente no interior para entender o que eu vou contar. Porque quem só conhece cidade grande dificilmente percebe o peso que o silêncio pode ter. Um silêncio de verdade, sabe? Aquele onde nem o vento sopra. Onde até o latido de um cachorro ao longe parece anúncio de alguma coisa ruim. Eu cresci numa cidadezinha com menos de 2.000 habitantes, no sul de Minas. Não vou dizer o nome, porque o que aconteceu por lá não pode ser rastreado até mim. Eu saí de lá tem muitos anos. Hoje em dia moro no litoral, numa cidade média, longe de tudo aquilo. Mas de vez em quando ainda sonho com a estrada de terra que passava atrás da casa da minha avó. Uma estradinha estreita que cortava um pasto abandonado e seguia mata adentro. Ela não levava a lugar nenhum, era o que diziam. E talvez por isso tenha se tornado o centro da história que eu vou te contar. Essa história começa quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Era verão, final de dezembro. Eu tinha ido passar as férias com minha avó materna, como fazia todo ano. Meus pais me deixavam lá enquanto tiravam alguns dias sozinhos. E para mim, era uma delícia. Andar descalço no quintal, brincar de esconde-esconde com os filhos dos vizinhos, colher fruta direto do pé, essas coisas que só o interior proporciona. A casa da minha avó era simples, mas bem cuidada. Um sobradinho com varanda, cercado de plantas. No fundo, tinha um galinheiro, um chiqueirinho velho desativado e um terreno que terminava justamente na tal estrada de terra. Ninguém passava por ali, ou pelo menos era isso que diziam. Mas naquela virada de ano, eu comecei a notar que havia movimento, não de carros ou motos, mas pegadas e barulhos à noite. Lembro da primeira vez que ouvi. Era por volta das 2 da manhã. Sim, eu lembro porque o relógio de parede da cozinha dava aquelas badaladas estridentes e eu as contava toda vez que acordava. Aquela noite, acordei suando, mesmo com a janela aberta. Era um calor abafado, o tipo que não se move. Sentei na cama, tomei um gole de água e fui até a janela. O que eu vi não era imaginário. Havia passos na estrada, passos apressados, como se alguém estivesse correndo. Não era som de bicho, disso eu tenho certeza. E nem gente de cavalo, aquilo era pé no chão. E mais, era descalço. Você já ouviu alguém correndo descalço em chão de terra batida? Tem um som específico, mais abafado, arrastado, como se o pé afundasse de leve a cada passada. Na manhã seguinte, falei com a minha avó. Perguntei se alguém andava passando por ali à noite. Ela me olhou com uma expressão estranha. Não de medo, mas de incômodo. Melhor você não ficar olhando para aquela estrada depois que escurece, ela disse, cortando batata na pia, sem sequer me encarar. Mas por quê? Porque quem passa por ali não é para ser visto. E às vezes, quando a gente vê o que não devia, leva junto um peso que não dá para largar mais. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Tentei esquecer, mas era difícil, principalmente porque as coisas continuaram acontecendo. Na noite seguinte, ouvi os passos de novo, mas dessa vez eles pararam e não recomeçaram. Fiquei ali, na janela, segurando a respiração. Não ouvi mais nada, nem grilo, nem vento. Um silêncio que parecia cobrir tudo como uma lona. Quando finalmente voltei para a cama, senti um cheiro esquisito no ar. Um cheiro de barro molhado misturado com ferrugem, quase como sangue fresco. Mas ninguém sangra por ali, ou não deveria. No dia seguinte, saí com um amigo que morava na rua de baixo, o Joãozinho. Ele era uns 2 anos mais velho que eu, e a mãe dele vendia pão de queijo na feira. A gente se conhecia desde pequenos. Decidi contar para ele o que eu tinha ouvido. Ele não achou estranho. Pelo contrário, parece que ele já sabia. Você ouviu também, né? Ele perguntou, com um tom baixo. Também? Esses passos começaram faz uns dias. Tem gente que diz que é um moço que morreu naquela estrada. Mas minha mãe fala que ele nem era gente de verdade. Que era só uma casca, uma coisa que andava por aí com forma de homem. E por que ele está voltando agora? Joãozinho olhou para o chão, chutando uma pedrinha. Porque alguém chamou. Essas coisas não aparecem sozinhas. Fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Voltei para casa com a sensação de que o chão da cidade tinha virado lama.
como se eu pisasse no lugar errado, ia afundar e não ia voltar mais. Mas o pior ainda estava por vir. Depois daquela conversa com o Joãozinho, comecei a prestar mais atenção nas coisas ao redor. A estrada, que antes parecia só um pedaço de terra esquecido, passou a parecer viva, ou pelo menos, como se estivesse observando. Naquela noite, esperei minha avó dormir. Me enrolei num cobertor leve, sentei no chão com as costas na parede e deixei a janela aberta só um pouquinho. O luar estava forte, iluminando tudo com aquele brilho prateado que o interior tem, bonito e assombrado ao mesmo tempo. Os grilos cantavam como sempre. Ouvia ao longe uma coruja e balançar suave das folhas. Tudo parecia normal, até que veio o som. Primeiro, o de sempre. Passos descalços, arrastados, como se alguém tivesse urgência, mas ao mesmo tempo, cansaço. E então, pela primeira vez, eu vi. Era uma silhueta, baixa, magra, sem camisa. A luz da lua revelava as costelas, o peito fundo. O rosto estava coberto de sombras, mas parecia seco, como se fosse velho demais para estar andando daquele jeito. Rápido, determinado. Ele parou no meio da estrada. Ficou imóvel. Juro por tudo. Ele virou a cabeça na direção da minha janela. Não mexeu o corpo, só o pescoço, devagar. E ficou ali, me encarando. Minha respiração travou. Não conseguia mexer um músculo. Uma parte de mim dizia que ele não podia me ver. Que aquela distância, a escuridão, me protegiam. Mas era como se ele sentisse que eu estava ali. Como se estivesse esperando alguma coisa. Então, ele se virou e andou para dentro da mata. Sumiu como se tivesse sido engolido pelas árvores. Passei o resto da noite acordado, sentado no mesmo lugar. Só fui levantar quando o céu começou a clarear e os galos da vizinhança anunciaram o fim daquele inferno. Não falei nada para minha avó naquela manhã. Ela me olhou como se já soubesse. Me deu café com leite e pão de queijo e disse: "Não dorme com a janela aberta. Essas coisas entram pela fresta." Essa frase até hoje me dá calafrio. Fiquei inquieto o dia inteiro. Evitei sair para o quintal. Fiquei dentro de casa lendo gibi, jogando paciência com o baralho velho da gaveta. Quando anoiteceu, minha avó foi dormir cedo. E eu fiz o que ela mandou. Fechei a janela. Tranquei. Mas mesmo assim, não consegui evitar de olhar. E foi aí que percebi a coisa mais estranha até então. Na estrada, bem no meio dela, tinha uma pegada, uma só, bem marcada, direcionada para minha casa. E ao lado, um pequeno objeto, um botão. Um botão de camisa antigo, meio enferrujado, com uma flor entalhada no centro. Desci até lá com o coração acelerado, usando uma lanterna. Quando cheguei perto, a pegada estava lá, funda, úmida, como se tivesse sido feita há pouco tempo. E o botão, bem, quando toquei nele, senti um arrepio tão forte que deixei cair na hora. O botão rolou e caiu na valeta. Sumiu no mato, e eu voltei correndo para casa. Tranquei a porta, me escondi debaixo das cobertas, mas o sono não veio, porque naquela noite o som dos passos voltou. Mas dessa vez vieram de dentro do quintal. O som vinha nítido. Passos descalços no quintal, circulando a casa, lentamente, como se a coisa, seja lá o que fosse, soubesse exatamente onde estava cada janela, cada porta, e parasse por segundos em cada uma, como quem observa do lado de fora esperando a hora certa para entrar. Eu tremia debaixo do cobertor. Sentia meu coração batendo tão forte que parecia ecoar na cama de madeira. Eu não conseguia me mexer. E o mais apavorante é que, em nenhum momento, escutei o som do portão abrindo. O que quer que estivesse ali, entrou sem precisar abrir nada. Fiquei assim por horas, sem coragem de acender a luz, sem coragem de chamar minha avó. Era como se minha voz fosse atrair aquilo para dentro. Quando finalmente amanheceu, levantei feito um zumbi. Minha avó já estava na cozinha, varrendo o chão como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim e disse: "Eu avisei da janela." Sentei em silêncio, tomando café com a mão trêmula. Resolvi perguntar: "Vó, o que é essa coisa? Esse homem? Ou o que quer que seja?" Ela parou. A vassoura ficou imóvel por uns segundos.
E então ela falou, com uma voz diferente, quase seca: é coisa de família. Seu avô, antes de ir embora, mexeu onde não devia. Abriu uma promessa antiga, um acordo mal feito. E desde então, a estrada cobra. Aquilo me deixou confuso, mas a expressão no rosto dela não era de quem estava brincando. Ela olhava fixo para um ponto da parede, como se estivesse revivendo alguma lembrança antiga. Ele tentou desfazer. Rezou. Buscou padre, benzedeira, até promissora lá da serra. Mas quando o mal entra pelo caminho, ele já não sai pela mesma porta. Só dorme, esperando ser lembrado. E por que agora? Perguntei, sentindo a voz falhar. Por que você quis ver? E quando a gente olha, convida. Aquelas palavras me paralisaram. Era como se tudo tivesse sido minha culpa. E no fundo, talvez fosse. Eu insisti. Espiei. Desci até a estrada. Toquei o botão. Chamei. Naquela noite, não consegui dormir. Me tranquei no quarto. Coloquei um banco atrás da porta. E mesmo assim, escutei. Não os passos, mas a respiração. Lenta, funda, logo abaixo da janela fechada. Como se alguém estivesse sentado ali fora, me esperando, a noite inteira. Na manhã seguinte, minha avó não me deixou sair do quarto até o sol estar alto. E quando eu finalmente saí, vi o que ela estava fazendo, um circo com sal em volta da casa. Em silêncio, como se aquilo fosse comum. Isso vai segurar por uns dias, ela disse, sem olhar para mim. Por uns dias, até ele cansar, ou até te levar de volta. Voltar para onde? Pro lugar de onde veio. Aquela resposta não fez sentido na hora, mas agora, pensando bem, ela sabia o que dizia, porque o que me perseguia não era exatamente de fora. Era alguma coisa que foi puxada de dentro, de mim. E foi nessa mesma tarde que eu encontrei o álbum. Um caderno velho, escondido no armário do quarto de hóspedes, cheio de fotos antigas da família. Entre elas, uma imagem em preto e branco de um homem magro, de peito nu, parado no meio da estrada. Atrás da foto, escrito a caneta, o que sobrou do acordo. Fiquei encarando aquela fotografia por muito tempo. O homem na imagem parecia deslocado. Não era só o fato de estar no meio da estrada de terra, sozinho, de pé como uma estátua. Era o olhar. Mesmo em preto e branco, tinha alguma coisa no rosto dele que incomodava. Um vazio, como se já soubesse que havia sido esquecido. Era estranho também porque a estrada era a mesma, a que passava atrás da casa da minha avó. A mesma cerca de madeira torta, o mesmo poste inclinado, o mesmo horizonte de mato denso logo adiante. Aquilo me deu um calafrio. A imagem não era só antiga. Ela era atual demais para parecer distante. Era como se o tempo não tivesse passado por aquele lugar. Voltei a mostrar a foto para minha avó. Ela suspirou fundo, sentou e passou a mão nos cabelos finos e grisalhos antes de dizer: esse era o irmão do seu avô. Chamava-se Adalberto, mas todo mundo chamava ele de Beto. Morava no sítio dos fundos, perto da curva da estrada. Um dia, sumiu. Simples assim. Deixou o café fervendo no fogão e desapareceu. O corpo nunca apareceu. Mas naquela noite, os cachorros ficaram doidos, uivando sem parar. E alguém bateu na nossa porta 3 vezes, às 3 da manhã. Quando abrimos, só tinha um botão, um igualzinho ao que você achou. O sangue gelou nas minhas veias. Ele era uma pessoa boa? Minha avó demorou a responder. Parecia escolher as palavras com cuidado. Era calado. Gostava de ficar sozinho. Vivia mexendo com umas coisas estranhas. Velas, símbolos, terra virada nos fundos do terreno. Dizia que queria se proteger, que tinha feito um acordo para não ser levado quando o tempo chegasse. Mas essas coisas cobram. Você acha que é ele quem anda pela estrada? Ela respirou fundo e disse apenas: não sei se é ele, ou o que sobrou dele. Só sei que, desde que sumiu, ninguém mais conseguiu dormir em paz aqui por muito tempo. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. O sal que minha avó espalhou ao redor da casa foi sumindo, como se tivesse sido levado pelo vento ou por algo que caminhava por ali sem ser visto. Na 4ª noite, acordei com o barulho mais terrível que já ouvi. Era como unhas arranhando a madeira do alpendre. Rápido!
nervoso. Depois, silêncio. Depois, 3 batidas secas na porta da cozinha. 1, 2, 3. Esperei minha avó sair do quarto, mas ela não veio. Tive que ir até lá. Ela estava sentada na poltrona da sala, de camisola, com os olhos abertos, mas não piscava, não me respondia. Só murmurava: "Quem vê, leva. Quem vê, leva." Toquei o ombro dela e ela se encolheu como se levasse um choque. Olhou para mim assustada, depois se recompôs. "Ele está na porta", sussurrou, "mas ele não quer entrar ainda. Quer você lá fora." Eu não respondi. O medo me travava, mas no fundo eu sabia. Sabia que, de alguma forma, eu tinha sido envolvido em algo antigo, algo que ainda não tinha acabado. Peguei a lanterna, me enrolei numa manta e saí. Lá fora, não havia nada além de neblina. A madrugada estava densa, sufocante. Os grilos tinham parado, o galo ainda não tinha cantado, e lá estava a estrada, com pegadas frescas, e um botão novo reluzindo sob o orvalho. Mas dessa vez havia mais. Ao lado do botão, um par de olhos me esperava no escuro. Olhos fundos, brilhantes, de alguém que não devia estar mais entre nós. E então, ele falou. A voz não era de um homem, nem de uma coisa só. Era rouca, arrastada, como se fosse formada por muitas outras, empilhadas umas sobre as outras. Como o som de vento passando por galhos ocos, ou o sussurro de alguém que esqueceu como se fala. Você viu. Agora carrega. Travei. A lanterna caiu da minha mão. A luz girou sobre o chão de terra batida, iluminando por um instante o corpo à frente. Era ele, o homem da foto. Magro, costelas aparecendo, a pele esbranquiçada, os olhos fundamente escuros, como poços cavados num rosto que o tempo esqueceu. Ele estendeu a mão. Um gesto lento, pesado. Os dedos estavam sujos de terra, mas não era terra comum. Era escura demais, densa, como se tivesse vindo de um lugar onde a luz não entra. Você nasceu depois, mas o sangue é o mesmo. O acordo continua. Dei um passo para trás, mas meus pés pareciam presos. A manta escorregou dos meus ombros. O frio me alcançou como um soco. E foi quando senti alguma coisa passou por dentro de mim. Não por fora, por dentro mesmo. Como se algo tivesse se enfiado entre as minhas costelas, sem romper a pele, sem deixar marca, mas mudando tudo. O homem, ou o que restava dele, deu mais um passo, e outro, e então parou. A estrada atrás dele começou a escurecer. A neblina ficou mais densa, mais escura, como se a noite ali tivesse seu próprio coração pulsante. E então, ele simplesmente se virou e foi embora. Não correu, não desapareceu de repente. Só virou e entrou de volta na estrada. Mas enquanto ia, o chão atrás dele secava, como se toda a umidade da madrugada fosse sugada por onde pisava. Voltei para dentro de casa cambaleando. Minha avó me esperava sentada, agora com os olhos cheios de lágrimas. Ele te escolheu. Por que você foi o primeiro a ver? Ver o quê? Perguntei, chorando. Ver com o que o sangue da nossa família fez. O acordo era para proteger a terra, mas exigia um preço, um nome a cada geração. Seu avô mentiu, prometeu o irmão e fugiu. A ficha caiu de um jeito cruel. A estrada não era só estrada. Era um limiar, um fio entre 2 mundos. E a cada geração, ela cobra o que foi prometido. Eu deveria ter sido o próximo, mas, por algum motivo, ele não levou. Não naquela noite. Fiquei lá mais 3 dias. A estrada não fez mais barulho, mas toda manhã havia um botão novo deixado na soleira da porta. Voltei para a cidade grande sem contar nada para os meus pais. Nunca mais voltei naquele lugar. Nunca mais. Mas até hoje, de vez em quando, acordo com a sensação de estar com os pés na terra, com o cheiro de ferrugem no ar e com a impressão de que, logo ali atrás de mim, alguém observa. E na última vez que fui buscar o correio, havia um pequeno pacote deixado do lado de fora, sem remetente, sem destinatário. Dentro, apenas um botão antigo e um bilhete. Quem vê, leva.
Tem coisa que só acontece no interior. E não é porque o povo de lá inventa, como muita gente pensa. É porque no interior o tempo passa diferente. As pessoas escutam mais. O chão fala, as paredes guardam. E quando não tem para onde correr, o medo não precisa gritar, ele cochicha. Eu cresci numa cidadezinha do sertão da Bahia. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as portas ficam encostadas e as histórias correm mais rápido que o vento. Meu nome não importa, nem o nome da cidade, só o que eu vi, ou melhor, o que eu presenciei. Essa história não é minha, é da minha amiga Elaine. E eu carrego até hoje a culpa de não ter feito nada quando talvez ainda dava tempo, porque eu vi tudo acontecer. Eu vi ela mudar, vi os sinais e, como todo mundo naquela cidade, preferia achar que era só coisa da cabeça. Elaine sempre foi uma menina diferente. Não no sentido esquisito, era bonita, inteligente, cheia de vida. Mas tinha algo nela que parecia brilhar demais para os outros. Aquelas pessoas que, sem querer, incomodam só por existirem. Por isso, cresceu ouvindo cochicho, sendo olhada de lado. Ainda assim, ela nunca se apagou, pelo menos até aquele verão. Aconteceu no fim do ano. Elaine tinha acabado de voltar de Feira de Santana, onde estudava. Era começo de dezembro. Ela sempre voltava para o recesso, passava as festas com a mãe. A diferença é que, naquele ano, ela voltou mais calada, mais ausente. Nos primeiros dias, achei que fosse só cansaço. Mas então, ela me contou. Pela primeira vez, tinha feito um perfil num tal de Tinder. Sim, mesmo na roça, o povo acha um jeito de usar essas coisas. Segundo ela, tinha dado match com um cara de fora, um tal de Ícaro. Foto de rosto só uma, mas parecia confiável. Nada cafona, nada desesperado. Educado, atencioso. Elaine me mostrou as conversas. Ele dizia coisas doces, mas com um tom estranho, como se estivesse testando. Às vezes perguntava se ela acreditava em almas que se encontravam além da carne. Noutras, se ela era do tipo que sentia presenças ou escutava sons que ninguém mais ouvia. Eu ri, disse para ela bloquear, que parecia um louco, mas ela riu de volta, dizendo que era só poesia, que ele era diferente. E o pior, ela parecia encantada, como se, finalmente, alguém tivesse olhado para ela do jeito que ninguém ali olhava. O tempo foi passando. Começou a andar sozinha à noite. Ia até a beira do rio, onde ninguém mais ia desde que uma enchente levou uma casa inteira. Ficava lá por horas, olhando para o mato fechado do outro lado da margem. Quando perguntei o que fazia, respondeu, esperando. Esperando o quê? Elaine? Ela virou para mim, com os olhos mais escuros que já vi nela, e disse. Ele disse que ia chegar pelo reflexo, que a água é o espelho entre os lados. Naquele momento, eu deveria ter contado para a mãe dela. Deveria ter feito um escândalo, mas não fiz. Por quê? No fundo, achei que era só paixão de menina sonhadora. E porque eu também tinha medo. Medo de que ela estivesse falando a verdade. A última vez que vi Elaine foi numa quarta-feira, quase noite. O céu estava pesado, com nuvens que não se moviam. Ela me encontrou na vendinha, comprando refrigerante. Sorriu, como se não houvesse nada de errado. Mas havia. O vestido estava sujo na barra, como se tivesse andado muito. As mãos tinham pequenos arranhões. E o mais estranho, cheirava a terra molhada, mesmo sem ter chovido há dias. Ela me deu um abraço apertado, longo demais, e disse, se ele vier e eu não voltar, você cuida da minha mãe? Eu não soube o que responder. E talvez por isso ela só sorriu e foi embora, andando descalça estrada abaixo, em direção ao rio. Elaine nunca mais voltou. Quando a noite caiu de vez, uma ventania forte começou a soprar. Não era normal. As árvores balançavam como se estivessem sendo sacudidas por algo que vinha de dentro da terra, não do céu. O calor era seco, mas o vento gelava a pele. E o rio parecia mais escuro do que nunca. No outro dia, a cidade acordou em silêncio. Os vizinhos notaram a ausência de Elaine logo cedo, porque a mãe dela saiu batendo de porta em porta com o rosto encharcado de lágrimas e os olhos esbugalhados de desespero. Ela dizia, ela não voltou.
Ela disse que ia pro rio e não voltou. Todo mundo sabia o que significava ir pro rio. Sabia, mas fingia que não. O lugar era evitado. Até os pescadores mais antigos só passavam por lá com os motores ligados, olhos para frente, boca fechada. A polícia fez o que pôde, ou fingiu que fez. Vasculharam a margem, jogaram cordas, chamaram até cachorro farejador. Mas nada além de um detalhe. No balde do barranco, bem na beira da água, havia 2 marcas, pegadas, um par só, pequeno, como de uma mulher, e do lado, uma marca funda, como se alguém tivesse ajoelhado ali. Mas não havia sinal de que esse alguém tivesse voltado. Nem passo de volta, nem escorregão, nada, como se tivesse sido tragada para dentro do rio sem se mover, como se o rio tivesse chamado. Eu assistia tudo calada. Sentia uma culpa roendo meu estômago como bicho preso. Eu sabia que algo estava errado, mas deixei passar. Eu vi ela se apagando. Vi ela olhando para o mato com os olhos de quem já não está mais aqui. E então, as coisas ficaram ainda piores. Na semana seguinte, a mãe da Elaine começou a mudar. Parou de sair de casa. Cobriu todos os espelhos. Tirou os quadros das paredes e acendia velas em todos os cantos. Dizia que ouvia a filha falando pelo rádio velho da cozinha, mesmo quando ele estava desligado da tomada. Sussurros, risadas baixas e aquela voz cantando uma música que ela cantava quando criança. Um dia, fui até lá. Ela abriu a porta com os olhos fundos, os cabelos desgrenhados, e disse: ela não foi levada, foi chamada, e agora quer me mostrar o outro lado. Tentei convencê-la a procurar ajuda, mas antes que eu pudesse continuar, ela apontou para dentro de casa e disse: escuta. Eu escutei, e me arrependo até hoje. Era a voz da Elaine, fraca, como se viesse de longe, mas era dela. Ela dizia: mãe, eu tô aqui. Vem ver. Ele mostrou tudo. Ele abriu a água. Saí correndo. Jurei nunca mais voltar naquela casa. Mas a cidade não esquece fácil. Nem o interior perdoa quem tenta varrer a sujeira para debaixo do tapete. Porque depois disso, outras meninas começaram a sumir. A primeira que desapareceu depois da Elaine foi a Jéssica, filha do seu Ademar da padaria. 16 anos, cheia de planos de ir para a capital estudar moda. Sumiu numa segunda-feira, dia quente, de céu limpo e nenhum sinal de tragédia. Disse que ia até a casa da amiga carregar o celular, mas nunca chegou. As pessoas começaram a comentar. Primeiro baixinho, depois com o peso das palavras que todo mundo conhece, mas ninguém gosta de dizer. É igual a outra, igual aquela menina do Rio. Em menos de um mês, 3 meninas haviam sumido. Todas jovens, todas bonitas, todas descritas pelas mães como meio desligadas nas últimas semanas. E mais importante, todas tinham histórico de usar celular demais, de ficar tempo demais conectadas com gente de fora. A cidade ficou num estado de torpor. Os cultos passaram a lotar. As velas nas janelas começaram a aparecer sem explicação. As velhas do bairro cruzavam os dedos quando passavam pela beira do rio. E os homens evitavam falar sobre. A única que tentou ligar os pontos fui eu. Comecei a investigar por conta própria. Mexi nas redes das meninas. Peguei os nomes que elas usavam nos aplicativos e fui atrás. Não deu outra. Todas tinham conversado com o mesmo perfil. Um tal de Ícaro das Nuvens. Era sempre o mesmo modus operandi. Uma foto só. A descrição mudava, mas sempre tinha algum tipo de frase estranha. Mística, coisa assim. Não busco corpo, busco reflexo. Só vem quem ouve o chamado. A água sabe o caminho. Tentei criar um perfil falso para puxar conversa. Deu certo. Ele respondeu, mas não como um homem comum responderia. A conversa era fragmentada. Em certos momentos parecia que ele me conhecia. Citava coisas que só eu e Elaine sabíamos, como a primeira música que ela cantou no coral da escola, ou o nome do cachorro que a gente teve quando era criança. Eu perguntei: quem é você? E ele respondeu: eu sou o que sobra quando os outros vão embora. Bloqueei na hora, mas não adiantou, porque naquela noite sonhei com a Elaine. Ela estava no meio do rio, de pé, com a água batendo no peito. O vestido flutuava em volta dela.
Os olhos estavam fechados, mas ela sorria. E, atrás dela, tinha alguém de mãos dadas com ela. Um homem, só que ele não tinha rosto. Só uma sombra onde devia estar o rosto. E quando ele me viu no sonho, sorriu com os dentes da Elaine. Acordei gritando, com o lençol molhado de suor. O ventilador desligado, embora estivesse ligado antes de eu dormir. No dia seguinte, soube do pior. A mãe da Elaine desapareceu. A casa estava aberta, as velas queimadas até a base. E na cama, um bilhete escrito à mão. Agora eu entendo. Agora eu também vejo o reflexo. Depois que a mãe da Elaine sumiu, alguma coisa mudou no ar da cidade. Não sei explicar. As manhãs ficaram mais secas, mais silenciosas. O som dos galos parecia abafado. Os cachorros passaram a latir para o nada. À noite, era comum ver gente recolhendo roupa do varal às pressas, mesmo sem previsão de chuva. Era como se todo mundo tivesse percebido, ao mesmo tempo, que havia algo vivo nos observando, mas ninguém quisesse dizer em voz alta. Porque nomear é invocar. A única coisa que sabiam era não ir ao rio, nem por curiosidade, nem por desafio, nem para rezar, nem para nada. Mas eu não consegui mais viver ignorando. Comecei a passar as tardes olhando para o outro lado da margem. Sentava no ponto mais alto do barranco, debaixo da árvore torta, e ficava ali, sozinha, esperando o que eu nem sabia. Às vezes, parecia que a água se movia de um jeito estranho, como se respirasse, como se tivesse corrente interna, mesmo quando o vento não mexia uma folha. Uma dessas tardes, vi uma coisa que me paralisou. No reflexo da água, bem no centro do rio, por um instante só, eu não vi meu rosto. Vi o dela, a Elaine, os olhos baixos, a expressão calma. Mas o fundo dos olhos não era dela, era dele. Daquela coisa, eu gritei e me afastei correndo. Caí, ralei a perna, me sujei toda. Voltei para casa chorando. Jurei que nunca mais passaria perto daquele lugar. Só que, naquela noite, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Sem nome, sem foto. A mensagem dizia: "Você viu, agora sabe onde procurar." Bloqueei, óbvio. Mas nos dias seguintes, elas continuaram chegando. O reflexo não mente. Já está em você. O acordo precisa de mais um. Passei a sonhar com a cidade submersa. Casa debaixo da água. Gente andando no fundo do rio como se fosse chão firme. Crianças brincando entre peixes. Mulheres cozinhando dentro das antigas ruínas da escola. E, em cada sonho, lá estava ele, Ícaro, sempre de longe. Sempre sorrindo, sempre com o rosto da última pessoa que tinha desaparecido. O mais apavorante, comecei a ver o mesmo sorriso nas pessoas acordadas. O padeiro, a professora do pré, o moço do açougue, gente que eu conhecia desde criança. Às vezes, por um segundo, o rosto deles mudava, esticava, os olhos viravam 2 buracos negros. E o sorriso, o mesmo, largo, sereno e completo demais. Um dia, entrei na farmácia e a atendente, que nunca lembrava meu nome, olhou para mim com calma e disse: "Você está demorando para aceitar. A água já chamou." Saí correndo. Vomitei no meio da rua. Chorei tanto que minha mãe achou que eu tinha batido a cabeça. Mas eu sabia que a cidade tinha virado outra, que aquilo estava se espalhando, que o reflexo tinha invadido a margem e que, em breve, ninguém mais ia voltar. Eu não sou de contar história. Nunca fui. Desde pequeno aprendi que quem fala demais acaba com a língua queimada. Mas também tem hora que guardar vira veneno. O que aconteceu comigo foi há muito tempo, mas parece que ainda está encostado aqui, atrás da nuca, respirando no meu cangote. Na época eu trabalhava com cercamento de pasto. Era só eu, meu facão, uma trena de pano e uma caminhonete velha que mais andava com reza do que com gasolina. O serviço era simples: medir, cavar, colocar estaca, esticar arame. Ninguém para encher o saco. Só mato, sol e o tempo passando do jeito certo. Foi assim que eu cheguei num sítio que já nem devia mais estar no mapa. Chamava-se Fazenda Carvalhal, mas só tinha carcaça.
A sede era uma casa de alvenaria rachada, com telha quebrada e cheiro de mofo grudado até na terra. Fui contratado por um advogado de fora, paulista, acho, que tinha herdado a terra de um tio distante e queria reformar para vender depois. Dinheiro não era problema, ele disse. O que eu fizesse, ele pagava. A única exigência, não entrar na casa principal. A sede, ele foi claro. A gente só quer o terreno limpo e cercado. A casa, deixa quieta. O que tiver aí dentro é coisa da família. Nada que te diga respeito. Aquilo já me torceu o estômago, mas não era a primeira vez que via gente rica com medo de fantasma de parente. Aceitei. Comecei a trabalhar numa terça-feira, logo depois do almoço. Montei acampamento ali mesmo, perto de um curral desativado. O céu era limpo, o chão firme, mas o ar tinha gosto de coisa velha. Sabe quando você entra num cômodo que ficou trancado por anos? Era assim, mas em campo aberto. No segundo dia, começou a coisa. Não foi aparição, nem susto grande. Foi coisa pequena. Barulho de madeira rangendo dentro da casa, mesmo sem vento. Um balde de água que amanheceu virado, embora eu tivesse deixado embaixo da caminhonete. Uma cerca que amanheceu com os arames soltos, como se alguém tivesse desamarrado com cuidado. De noite, eu ouvia passos. Não de bicho, passo humano, compassado, ao redor do acampamento. Mas toda vez que eu levantava com a lanterna, não tinha nada, nem pegada. E o pior, a porta da casa, aquela que me mandaram não mexer, cada vez parecia mais aberta. No primeiro dia estava encostada. No segundo, entreaberta. No terceiro, escancarada. E ninguém além de mim por ali. Na sexta-feira, decidi que já era demais. Fui até a sede com a desculpa de verificar a estrutura externa. A madeira do alpendre estava podre. As janelas tinham buracos por onde o morcego passava sem fazer esforço. Mas o que me chamou a atenção foi o cheiro. Não era mofo, não era sujeira. Era doce demais, como flor podre. Como quando você deixa jasmim num quarto fechado por meses. Respirei fundo e entrei. Devia ter ido embora naquele momento. A casa por dentro era ainda pior do que por fora. O chão estalava sob as botas como se fosse casca de ovo. Cada passo levantava um pó grosso, que não parecia de terra, nem de madeira. Era um pó pesado, que grudava no nariz, nas pestanas, como se quisesse entrar. O silêncio lá dentro era esquisito. Não era o silêncio do campo, aquele cheio de cigarra e vento. Era um silêncio denso, fechado, sem eco, como se o som fosse engolido pelas paredes. A sala principal tinha uma mesa no centro, coberta com um pano velho de renda amarelada. Em cima da mesa, uma jarra rachada com água parada. E do lado, um prato fundo com... Bom, eu não sei o que era. Tinha a cor de barro, mas o cheiro era de coisa esquecida. Parecia oferta. Daquelas que o povo do mato deixa para santo ou para coisa pior. Subi os olhos e vi os quadros, todos virados para a parede. 12 quadros, todos do mesmo tamanho, com as molduras cobertas por um tipo de verniz escuro. Nenhum com a imagem exposta, só a madeira encostada contra o reboco, como se alguém tivesse feito questão de esconder o que estava ali. Um detalhe me travou o peito. O reboco atrás de cada quadro estava mais limpo, como se tivessem sido virados recentemente. Fui até o corredor. 3 portas, uma de cada lado e a última no fundo. Entrei na primeira à esquerda. Quarto de mulher, vestido pendurado no armador. Cama com colcha de retalhos, penteadeira coberta por uma toalha. A janela dava para os fundos da casa, e quando olhei através dela, vi que o mato ali crescia de um jeito estranho. Curvado, como se tivesse sido pisado de dentro para fora. O espelho da penteadeira estava coberto, mas a parte de cima do pano tinha escorregado, e dava para ver um pedaço. E ali eu vi algo que não era meu. Porque eu juro, meu reflexo não se mexeu junto comigo. Eu virei de lado e ele demorou um segundo a mais. Um segundo a mais para se virar também. Saí do quarto na hora. Não voltei nos outros 2 cômodos. Passei pelo corredor com pressa, mas a porta do fundo, aquela porta estava entreaberta. E dali saía o mesmo cheiro doce do alpendre, só que mais forte, mais enjoativo. Fedia como flor morta misturada com sangue seco. Tentei ir embora.
Juro por tudo que tentei. Mas quando botei o pé para fora da casa, ouvi um barulho que não devia estar lá. Uma voz, fraca, mas perto. Voltou, eu sabia que voltava. Não era voz de criança, nem de homem, nem de mulher. Era baixa, como se alguém estivesse falando debaixo d'água. E vinha de dentro da casa. Eu não voltei para ver. Corri, peguei minhas coisas. Dormi dentro da caminhonete, trancado, com a faca no colo e a Bíblia no peito. No outro dia, fui embora sem terminar o serviço. Não quis o dinheiro e nunca mais pisei naquele lugar. Foram-se os anos, mas aquilo nunca foi embora. Voltei para minha cidade, continuei com os trabalhos mais simples. Nada que envolvesse casa abandonada, nada que me obrigasse a dormir no mato sozinho. Só cerca, roçada e, às vezes, pintura de curral. Até que parei com tudo. Hoje em dia, vivo quieto, numa casinha perto do asilo, colando tela de galinheiro e dando comida para os cachorros que aparecem na porta. Mas de vez em quando, ela volta, aquela sensação, como se alguma coisa ainda estivesse dentro de mim, me vigiando de dentro para fora, me provando, feito bicho esperando o melhor momento para dar o bote. Não é sempre, mas quando vem, vem forte. Aconteceu há uns 2 meses. Acordei no meio da madrugada com o peito apertado, o corpo coberto de suor frio, e uma certeza clara como a luz do sol. Tinha alguém me olhando da janela da cozinha. Levantei devagar, com o coração batendo feito tambor velho. Peguei a faca que deixo embaixo do colchão e fui até lá. Nada. A janela fechada, a cortina balançando de leve, mas não tinha vento. E na beirada da pia, como se tivesse sido deixado de propósito, um fio de cabelo comprido, liso, escuro. Só que eu moro sozinho há muitos anos, e ninguém entra aqui sem eu ouvir. Joguei fora, limpei tudo, rezei, quebrei até o espelho do banheiro, porque andava percebendo umas coisas no reflexo, gente parada no fundo, vultos se passavam devagar atrás de mim, sorrisos que não me pertenciam. Depois disso, passou um tempo tranquilo, mas anteontem, a coisa voltou. Fui buscar pão no mercadinho, como sempre. Quando passei pela banca de revista, vi um homem de costas, parado, mexendo nas capas antigas. Nada demais, até ele virar. Era um rosto que eu nunca tinha visto, mas se sabia quem era. O olhar dele não era de agora, era de antes. Do tempo do sítio, do tempo da casa. E quando ele me olhou, sorriu. Mas não foi um sorriso qualquer. Foi o mesmo sorriso que vi refletido naquele espelho velho, na penteadeira. Largo, lento, satisfeito. Ele não falou nada. Só me olhou e apontou para um envelope que estava entre as revistas. Um envelope pardo, grosso. Peguei com a mão trêmula. Quando olhei para cima, ele já não estava mais lá. Dentro do envelope tinha uma foto, preto e branco, rachada, mas clara. Era a casa Fazenda Carvalhal, com as janelas abertas, os quadros pendurados e todos os rostos virados para mim, inclusive um que era o meu, do jeito que eu tô hoje, do jeito que só quem está do outro lado consegue ver. Eu não pretendia voltar. Tava há mais de 15 anos longe daquele lugar. Fiz minha vida em outro estado, outra rotina, outros fantasmas. Só que às vezes a vida te puxa pelo tornozelo e não tem como fingir que não sentiu. Minha tia Cecília foi quem me criou depois que minha mãe sumiu. Não morreu, nem fugiu, sumiu. Um dia foi comprar açúcar, nunca mais voltou. A cidade inteira procurou. A polícia da capital veio. Nada. Só encontraram o carro dela na beira do mato, com a chave do contato e o rádio ligado numa estação que nem funcionava por ali. Depois disso, eu cresci dentro da casa da tia Cecília, que era mais severa do que carinhosa. Dizia que o sangue da nossa família era velho demais para confiar, que a gente já nasceu carregando coisa que não era nossa, que era melhor não cutucar o que dorme. Nunca entendi essas frases dela. Até agora. Voltei porque ela ficou doente. Um mal súbito que ninguém soube diagnosticar direito. Falta de ar, fala embolada, olhos fundos. E uma mania estranha de ficar virada pro canto, murmurando coisa pra parede, como se falasse com alguém que mais ninguém via. Cheguei numa terça-feira à tarde.
A cidade parecia menor do que eu lembrava, mais parada. As casas estavam todas fechadas, mesmo com o sol. Algumas ruas tinham se transformado em terra batida outra vez, como se o tempo tivesse desistido de seguir por ali. Na casa, fui recebida pelo silêncio. Minha tia estava deitada no quarto, com os olhos abertos, mas sem me ver. A cuidadora, uma mulher muda, me explicou por gestos que ela comia pouco, não saía da cama e repetia frases toda noite. Às vezes, ria de madrugada. Às vezes, chorava sem lágrima. Na primeira noite, enquanto eu arrumava minhas coisas no antigo quarto dos fundos, encontrei uma caixa escondida embaixo da cama. Dentro, cartas, todas escritas pela minha mãe. Mas o estranho é que nenhuma tinha sido enviada. E mais, o tom das cartas mudava com o tempo. As primeiras eram saudosas, depois, preocupadas. E as últimas pareciam delírios. Falavam de coisas que só a tia Cecília poderia entender. De um acordo que foi quebrado. De vozes vindo da parede da sala. De um eco que crescia no fundo da casa. Na última carta, minha mãe escrevia: "Você prometeu que ela não seria tocada, mas agora eu ouço o chamado no quarto dela. Se acontecer comigo também, não deixe ela dormir no mesmo lugar." A carta era datada uma semana antes do desaparecimento dela, e o quarto que ela mencionava era exatamente onde eu estava dormindo agora. Naquela primeira noite, dormi mal. Não foi pesadelo, foi uma sensação. Como se o colchão afundasse demais debaixo de mim, como se tivesse mais alguém deitado ali. Não corpo, presença. Por volta das 3 da madrugada. Sim, exatamente às 3 da madrugada. Acordei com um barulho leve, papel sendo mexido, como se alguém folheasse um livro com as pontas dos dedos bem secas. Olhei ao redor e não vi nada. A porta do quarto estava entreaberta e no vão, só o escuro do corredor. A casa toda era feita de madeira, então qualquer passo rende. Mas não ouvi passo, só o som do papel, depois um sussurro baixo, tão baixo que parecia vir de dentro da minha cabeça. Fiquei imóvel, prendi a respiração. Silêncio. Então, do nada, a cadeira da penteadeira se mexeu, devagar, com aquele arrastar arranhado que entra no osso da gente. Levantei e acendi a luz. Nada. A cadeira parada, a caixa com as cartas ainda em cima da cômoda, a janela fechada. Só que agora havia algo novo no espelho. 5 marcas de dedo, como se alguém tivesse pressionado ali com força. Não eram minhas. Eu ainda não tinha tocado naquele espelho. Fiquei encarando o reflexo por alguns minutos. Nada de anormal. Só eu. Só que cansada demais, com o rosto mais abatido do que deveria estar. Ou talvez mais velho do que me lembrava. No dia seguinte, perguntei à cuidadora sobre o quarto. Ela não respondeu. Só me olhou como quem pede desculpa por não ter avisado antes. E apontou para o quarto da frente, onde dormiam os parentes quando vinham visitar. Mudei minhas coisas para lá, mas não adiantou. Na noite seguinte, a casa começou a estalar. Primeiro o teto, depois as paredes, como se a madeira estivesse se contraindo por dentro, esticando de novo. Só que fazia calor, e madeira só estala no frio. A tia Cecília começou a murmurar, frases curtas, quase sempre as mesmas. "Não vai levar, ela é sangue limpo, ainda não." E depois, num tom que não era mais dela, mas ela voltou. Aquilo me quebrou. De manhã, encontrei a cuidadora sentada no alpendre, encarando o quintal como se tivesse visto alguém. Ela me estendeu um papel com letra tremida, quase ilegível. De noite, não olhe pela fresta da porta. Se ouvir alguém chamando, não responda. Se sentir cheiro de flor, durma virada para a parede. Era ridículo, mas naquela casa nada parecia exagero. Comecei a reparar que o cheiro da casa mudava com as horas. De manhã era normal. À tarde, leve cheiro de bolor. Mas à noite, especialmente depois da meia-noite, um aroma forte, doce, enjoativo, como flor velha. E junto com o cheiro, vinha outra coisa, lembranças que eu não tinha. Comecei a me lembrar de coisas que nunca vivi. Um homem de mãos grandes segurando meu pulso com força. Uma escada de pedra que eu nunca desci.
Uma música antiga sendo tocada no radinho enquanto alguém chorava em silêncio. Não eram memórias, eram invasões. E naquela madrugada, pela primeira vez, ouvi minha mãe. Não era imaginação, não era sonho, era ela. A voz era igual à que tenho gravada no arquivo de áudio antigo, que escuto quando a saudade aperta. Ela disse, atrás da porta: "Não dorme, filha. Por favor, não deixe eles abrirem a parede." No dia seguinte, decidi que não dava mais para ignorar o que vinha acontecendo. Voltei para o quarto antigo. Durante o dia, tudo parecia mais calmo. A luz do sol deixava os cantos menos ameaçadores. O cheiro ruim desaparecia quase por completo, mas havia algo escondido nas paredes. Passei os dedos na tábua de forro atrás da cama. Uma delas fazia um som diferente ao toque, mais oco, riscada, como se alguém tivesse batido ali com as unhas por muito tempo. Rente ao chão, quase escondido sob a guarnição, havia um risco tênue de marcação, um traço reto, quase imperceptível. Peguei uma chave de fenda e comecei a forçar. Depois de alguns minutos, o painel cedeu com um estalo abafado. Atrás dele havia um vão, pequeno, mas profundo, recheado de pedaços de pano embolorados, flores secas, restos de cabelo humano amarrado com linha vermelha, e bem no fundo, um pedaço de vestido que eu reconheci na hora. Era o mesmo vestido da minha mãe, o último que ela usava na única foto que sobrou dela no meu celular. O tecido estava seco, mas ainda guardava um leve perfume, doce e acre, igual ao cheiro das noites naquela casa. Eu me sentei no chão, as mãos tremendo, a cabeça girando, e uma certeza atravessando minha espinha. Ela nunca foi embora da casa. Não fisicamente, mas de algum jeito, algo da minha mãe foi enterrado ali, escondido, protegido ou trancado. Eu não sabia. Naquela noite, antes que escurecesse, travei a porta do quarto, fechei as janelas e deitei no colchão do outro cômodo, com a caixa das cartas no peito. Tentei não dormir, mas acabei cochilando. Acordei com uma batida seca. Toque, toque, toque. Era a porta do quarto antigo. Mais 3 batidas, pausadas, lentas. "Filha, me escuta." Era a voz da minha mãe. Eu não respondi, não me mexi, mas ouvi. "Você precisa abrir o que sua tia fechou." "Eu tô aqui. Ainda tô aqui." Depois disso, um arrastar leve, como de alguém deslizando os dedos na parede. Silêncio. E então, de novo, a voz, mas dessa vez do outro lado da parede, sussurrada, já sem tom humano. "Já não é mais sua mãe. Agora é nossa." Na manhã seguinte, encontrei a cuidadora com o rosto pálido, os olhos fundos, trancando o quarto com fita crepe e arruda nos batentes. Ela me entregou outro bilhete. "Se você mexeu no que estava atrás da parede, não vá embora ainda, ou leva com você." O problema é que já era tarde, porque quando fui colocar as coisas na mala, percebi que algo tinha vindo comigo. O mesmo cheiro, o mesmo som de papel virado quando não tem vento. E, mais do que tudo, a mesma sensação de que meu corpo já não era só meu. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, eu decidi que precisava entender até o fim. Não adiantava mais tentar racionalizar o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna, a chave de fenda e voltei para o quarto antigo. Tirei o resto das tábuas da parede. Atrás delas, encontrei mais coisas, fotos rasgadas, pedaços de unhas, marcas escadas na madeira, como contagem de dias. E, no fundo do vão, uma espécie de buraco retangular, tampado com uma tampa de pedra fina, envolta por um tecido escuro. Eu hesitei. Naquela hora, algo me dizia para parar, para fechar tudo e ir embora. Mas uma parte de mim, que parecia não ser exatamente minha, continuou. Tirei o tecido, levantei a tampa de pedra com cuidado. Lá dentro, envolta por mais panos embolorados, havia uma caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapato, muito antiga. A ferrugem quase tomava tudo, mas no centro ainda se lia uma palavra escrita com estilete. Guardada. Abri. Dentro, uma boneca de pano, feita à mão, com linhas vermelhas como veias. E no lugar do rosto, meu rosto, não era parecido. Era idêntico. Corte de cabelo, pequena cicatriz na sobrancelha esquerda.
o tom da pele, a expressão de quando eu tô assustada tentando parecer forte. Fechei a caixa de uma vez só. Naquele momento, ouvi a porta do quarto bater sozinha. Um estrondo seco. A lanterna caiu da minha mão. A luz rolou pro canto e ficou parada, apontando para a parede contrária. Na parede, a sombra de uma mulher, parada, de cabeça baixa, com os braços pendendo para os lados, como se estivessem frouxos, quase deslocados. A sombra não era minha. Eu estava do outro lado do cômodo. Fiquei ali, paralisada, por segundos que pareceram horas. A sombra não se mexia, só respirava. Ou talvez fosse a casa que respirava. E então ela falou, mas não com voz, com pensamento. Um sussurro dentro da minha cabeça. Você nasceu marcada. Foi o preço. Agora volta para onde pertence. Saí correndo. Tranquei o quarto. Enterrei a caixa no quintal, bem fundo. Joguei sal. Rezei com palavras que nem sabia que conhecia. A cuidadora me viu cavando e só balançou a cabeça como se dissesse, demorou demais. Naquela noite, me tranquei no quarto dos fundos, mas não consegui dormir. A casa inteira estalava, suspirava, gemia, como se estivesse acordando depois de um sono longo. Por volta das 3 da madrugada, o telefone tocou. Era o fixo. Ninguém tinha aquele número. Atendi. Do outro lado, uma estática leve. E então, a voz da minha mãe. Agora você entendeu, filha. Agora pode escolher. Ou volta, ou leva com você. No fundo da ligação, ouvia-se uma música. Aquela mesma música que tocava no rádio do carro quando ela desapareceu. Uma canção antiga, esquecida. E no final da chamada, uma respiração ofegante. Não desliguei, nem respondi. Fiquei escutando até o silêncio cair de novo. No dia seguinte, a cuidadora tinha ido embora. Sem aviso, sem bilhete, sem rastro. Só deixou a porta aberta. E em cima da mesa da cozinha, um papel dobrado. Lá estava escrito, com letra apressada. Agora que abriu, a casa não vai deixar você ir embora sozinha. Na manhã seguinte, a cidade parecia vazia demais. Nenhum vizinho apareceu para dar bom dia. Nem o dono do mercadinho abriu a porta. A rua inteira parecia um cenário esquecido. Um lugar que ainda existe só porque alguém insiste em lembrar dele. Dentro da casa, o ar estava mais pesado, quente, parado, com um cheiro forte de flor apodrecida e madeira molhada. Minha tia Cecília passou o dia dormindo, mas o rosto dela estava diferente, relaxado, quase jovem, como se, por fim, tivesse soltado um peso enorme, ou como se algo tivesse saído dela, entrado em outro lugar. Naquela noite, não travei porta, não tranquei janela, apenas entrei no quarto antigo, com a boneca nas mãos. Sim, eu desenterrei. Não consegui deixá-la ali. Por quê? De algum jeito, ela sabia meu nome antes mesmo de eu nascer. A luz piscava no teto. A casa tremia, mas não fazia barulho. Era como se tudo estivesse se preparando. Como se o lugar, enfim, esperasse pelo que veio ser feito. Às 3 da madrugada, tudo parou. E ela veio, não com passos, mas com peso. A madeira afundava debaixo de algo invisível. As paredes se curvavam devagar, respirando com o ritmo de alguém adormecido que começa a sonhar. E então, do espelho, que eu já tinha coberto, mas que agora estava descoberto de novo, sem que eu tivesse tocado, ela apareceu. A sombra, o contorno de uma mulher, mas sem rosto, só a ideia de uma boca onde a minha deveria estar, uma ausência no lugar dos olhos, uma curva fria no lugar do coração. Ela me olhou, ou me reconheceu, e andou até mim sem mover as pernas. Estava ali para completar, não para machucar, não para assustar, mas para terminar o que começou. A voz dela entrou de novo na minha cabeça. Você nasceu para guardar, e agora a casa tem onde morar. Eu entendi. A boneca não era só boneca, era um recipiente, como eu. E a casa era o corpo de tudo que foi silenciado, escondido, negado por gerações. Das mulheres marcadas antes de mim, de minha mãe, de minha tia, de todas as que não puderam fugir.
Senti o peso da coisa a entrar, primeiro nos braços, depois na cabeça, e enfim, no peito. Mas eu não deixei ficar, porque ali, naquele momento, lembrei quem eu era, antes de tudo isso, que eu não sou só sangue antigo, sou também sangue novo, e sangue novo não aceita prisão. Gritei, não com a voz, com a alma. O espelho rachou, a luz apagou, a sombra se partiu no meio, e a boneca caiu da minha mão como se tivesse perdido o fôlego. No escuro, por alguns segundos, só havia o som do meu próprio coração. Depois, o silêncio. Dessa vez, o verdadeiro silêncio da madrugada do interior. O tipo de silêncio que vem depois que a coisa foi embora. Hoje, a casa está vazia. Vendi por quase nada. Ninguém mora lá desde então. Minha tia morreu semanas depois, em paz, segundo o hospital. E eu ainda ouço coisas às vezes. Uma música distante. Uma voz que me chama por um nome que não é o meu. Mas eu aprendi a não responder, porque agora sei o que elas querem. E sei, também, que enquanto eu lembrar, a casa não vai poder voltar. Pelo menos, não ainda.